Revelado. O que acontece com o espírito sagrado de um amado quando choramos? Chico Xavier XPLICA Maria, uma mulher de fé inabalável, sempre acreditou que o amor nunca morre. Após a morte de João, seu coração ficou dilacerado, e as lágrimas que escorriam pelo seu rosto pareciam ser a única conexão que lhe restava. Era como se cada gota chorada fosse um eco do amor que existia entre eles, um amor que desafiava a própria morte. Na pequena cidade de Minas Gerais, os murmúrios sobre a visita do Espírito Santo começaram a rondar a capela onde Maria buscava consolo. A aura da igreja, repleta de flores frescas e o cheiro do incenso, atraía fiéis que rezavam juntos, suas vozes elevando-se numa sinfonia de louvores a Santo Antônio. Em uma noite enluarada, Maria decidiu que era hora de ir ao encontro de oração, onde o padre Antônio falava com tanto fervor sobre Chico Xavier e suas mensagens dos além. O clima na capela estava carregado de expectativa, com as luzes tremeluzindo e um sussurro quase palpável no ar. Quando o padre começou a falar sobre a continuidade da vida, as paredes da capela pareciam vibrar e, por um momento, Maria quase ouviu a risada de João. Muitas vezes, nossas lágrimas criam uma ponte entre este mundo e o outro, disse o padre, enquanto a congregação suspirava em uníssono. Era como se o próprio céu estivesse prestando atenção. As palavras entravam no coração de Maria, enchendo-a de uma força renovada. O milagre estava prestes a se revelar, pois enquanto a oração se intensificava, uma brisa suave percorreu a capela, como um abraço celestial envolvendo todos ali presentes. Algo mágico estava prestes a acontecer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, como que atendendo ao clamor de suas almas, uma cruz de madeira, que pertencera a João, apareceu diante de Maria, como que levitando. A sensação na capela era de que todos estavam testemunhando um milagre. Os olhos se arregalaram e os corações aceleraram. As vozes dos fiéis, antes em reverente silêncio, agora se misturaram em um clamor. Os rostos que antes demonstravam dúvida agora brilhavam com esperança, e lágrimas de alegria correram livremente. Maria, com o crucifixo nas mãos, sentiu a presença de João mais próxima do que nunca. Era como se ele estivesse ali, acariciando seu coração quebrado e, ao mesmo tempo, confortando todos os céticos que duvidavam da eternidade do amor. Mas dentro de Maria, uma dúvida crescia. Seria mesmo um milagre? E como ela poderia levar essa mensagem de amor e fé à sua família que questionava tudo? O que mais o Senhor nos revela? Qual o tamanho do amor que nos une, mesmo além da vida? As palavras de Maria ecoaram na capela enquanto todos aguardavam ansiosos por respostas, deixando uma expectativa palpável no ar. O que mais poderia acontecer? Qual seria o próximo sinal de que o amor verdadeiramente nunca morre? A jornada estava apenas começando. A brisa suave continuava a soprar pela capela, e Maria sentia seu coração palpitar no ritmo da oração coletiva. A cruz levitante, agora banhada pela luz das velas, parecia pulsar como se fosse um coração vivo. Em cada feice de fé que a cercava, Maria viu não apenas adoração, mas o desejo profundo de se conectar com aqueles que amavam e já partiram. Não era apenas a sua dor, era uma dor compartilhada, uma teia invisível de amor e luto que unia cada um presente. Enquanto o padre Antônio prosseguia em sua homilia, suas palavras agora pareciam soar como um chamado para os espíritos protetores. O amor é uma energia poderosa, capaz de transcender os limites do tempo e do espaço. É um fio que entrelaça vidas, mesmo após a morte. Maria absorvia isso tudo como se fosse um remédio para sua alma, mas a pergunta ainda pairava em sua mente. Poderia realmente confiar que João estava ali ao seu lado, com o coração a mil? Ela decidiu fechar os olhos, e em meio à cópia de santo que envolvia a capela, começou a orar silenciosamente. João, se você estiver aqui, me dê um sinal. Mostre-me que o amor que vivemos é maior que a dor que sinto.
As lágrimas escorriam por suas bochechas, cada gota sendo uma súplica ardente. O som da congregação ressoava como um mar em ebulição, ondas de fé ultrapassando os limites da compreensão. De repente, um brilho intenso apareceu no altar. Era como se um feixe de luz celestial projetasse uma mensagem divina. Os fiéis pararam. Maria, de olhos fechados, sentiu que algo poderosamente incomum estava prestes a acontecer. Ela abriu os olhos e viu uma imagem flutuando à sua frente, uma figura que se assemelhava a João, com um sorriso doce, iluminado por uma luz que parecia emanar de seu ser. Os murmúrios na capela começaram a crescer, mas tão logo quanto começaram, a figura desapareceu, deixando atrás de si uma sensação de acolhimento e paz. O que tinha acabado de testemunhar? Foi isso um produto da sua imaginação? Ou seria verdade que João realmente esteve ali? Um misto de dúvida e certeza se instalou em seu peito, mas a sensação era inegável. O amor dela havia tocado algo além. O padre Antônio, percebendo a comoção, se aproximou de Maria. Com um olhar de compaixão, ele disse: "O que você viu não foi apenas sua saudade, mas a confirmação de que a vida continua, mesmo em caminhos que não podemos ver. Os laços que construímos em vida permanecem eternos." Essas palavras invadiram o espírito de Maria como um bálsamo reparador. A capela, agora imersa em um clima de comunhão profunda, parecia vibrar com uma energia espiritual indescritível. Os fiéis começaram a compartilhar um com o outro as experiências mágicas que vivenciaram naquela noite. Maria, sentindo que a mensagem de amor transcendeu a dor, levantou sua voz e disse: "Devemos levar isso a todos. Precisamos mostrar à nossa família e amigos que o amor é maior que a morte." O padre concordou: "É exatamente isso que precisamos fazer. O amor é eterno e precisamos ser mensageiros dessa verdade." O fervor tomou conta da comunidade, e cada um, em seu coração, decidiu que precisava espalhar essa luz, essa esperança. Mas, enquanto Maria olhava nos olhos de seus irmãos, uma nova ansiedade a envolveu. Como seriam recebidos aqueles que já duvidavam? Estariam prontos para essa nova verdade? E assim, enquanto a comunidade se preparava para a missão de levar a mensagem de amor, uma sombra do passado se aproximava, uma voz familiar que poderia abalar tudo o que haviam construído. O que estava por vir poderia ser uma nova provação, um teste de fé. Mas o que poderia ser? A jornada de Maria estava apenas começando, e a interseção entre os mundos ainda estava para se revelar. A comunidade sentia a energia vibrante que preenchia o ar, uma carga emocional palpável misturada com esperança e dúvidas. Os rostos iluminados pela luz suave das velas refletiam a fé renovada, mas também uma expectativa ansiosa. Maria sabia que, enquanto olhassem para frente, o desafio era imenso. Quem acreditaria em experiências tão extraordinárias quanto a que ela presenciou? E aqueles que estavam mergulhados na escuridão do ceticismo, como os acolheriam? Sem saber ao certo como lidar com essa inquietação, Maria se retirou momentaneamente da multidão. Encontrou um canto à parte, onde a luz era mais branda e o silêncio, mais profundo. Aí, ela se entregou a uma oração fervorosa, buscando consolo. Senhor, que eu possa ser um farol para aqueles que duvidam. Que eu encontre palavras que toquem seus corações e que eles sintam o que eu senti. Enquanto falava, a brisa novamente entrou pela capela, trazendo um aroma doce de flores. Era como se cada respiração fosse carregada da presença do divino. Maria percebeu que os sinais estavam ali, como um lembrete constante do amor de Deus, mesmo nas horas sombrias. Algo dentro dela se aquecia, e sua determinação crescia. Precisava agir. De volta ao grupo, Maria encontrou o padre Antônio, que estava cercado por outros membros da comunidade, agrupados em torno de um pequeno altar improvisado. As pessoas falavam em sussurros, uma troca de experiências que despejava testemunhos de fé e esperança. "Eu vi algo também, um sonho, e ele sorriu para mim", disse uma mulher com os olhos marejados. A empatia era palpável, como se a dor e a alegria se entrelaçassem naquela sala sagrada. Maria se aproximou e, com sua voz firme, começou a compartilhar o que havia vivido. "Pessoas, não estamos sozinhos. O amor que sentimos nunca se apaga. É essa força que nos une e nos guia. Se João apareceu para mim, é porque ele quer que saibamos, ele está bem, e nos ama.
As palavras reverberaram entre a congregação, como se cada um estivesse sendo tocado por uma corrente de amor e luz. Mais, à medida que a comunidade se unia na esperança, a sombra do passado também parecia reagrupar-se. A porta se abriu lentamente, e uma figura familiar apareceu, trazendo consigo um frio cortante. Era Carla, a irmã de Maria, que sempre fora cética e distante da fé. Seu olhar era de confusão, mas, ao mesmo tempo, havia uma centelha de curiosidade. O que a levou ali? Maria sentiu seu coração disparar. Aquela poderia ser a oportunidade de provar que a fé era um caminho aberto a todos. Você veio, exclamou Maria, forçando um sorriso encorajador. Mas, em seu íntimo, muitas perguntas se aglomeravam. Carla, percebendo o olhar ansioso da irmã, hesitou. Maria, você realmente acredita que os que partiram estão aqui? Que eles nos veem? Que há algo além deste mundo? A sala ficou em silêncio, todos voltados para a resposta. Maria sentiu a responsabilidade sobre seus ombros. A dúvida da irmã poderia abalar tudo o que estavam construindo, as esperanças que surgiam. Mas ao mesmo tempo, isso era uma chance. Uma chance de demonstrar que o amor é teimoso e ultrapassa tudo. Com a força da fé preenchendo seu ser, ela respirou fundo e respondeu, eu acredito que o amor é eterno. E quando amamos de verdade, nossa alma se conecta com as deles. Seremos sempre parte uns dos outros. Antes que Carla pudesse se manifestar, um súbito clarão de luz tomou a capela, a energia subindo até seu ápice, quase como um chamado. O ambiente estava carregado de uma presença indescritível, e cada coração ali parecia pulsar como um só. O que significava aquele acontecimento? A dúvida agora parecia se desvanecer, dando espaço a uma nova revelação. Mas a questão permanecia. O que aquele brilho anunciava? Uma confirmação ou um novo desafio? Algo profundo surgiria nas próximas horas e Maria estava prestes a descobrir que o amor também tem seu preço. A luz da capela parecia dançar, pulsando em sincronia com os batimentos do coração de cada pessoa presente. A presença que tomava conta do ambiente era palpável, quentinha como um abraço que conforta a alma. Maria respirou fundo, sentindo que aquele momento surreal a transportava para além de suas incertezas e medos. Era uma confirmação sincera, um eco do que ela sempre acreditou, a eternidade do amor. Carla, ainda hesitante, olhava para a irmã. Os olhos da jovem refletiam a luta interna entre a crença e a dúvida. A luz que pairava no ar parecia também iluminar seu coração, revelando um espaço que, até então, estava escuro. O que está acontecendo aqui, Maria? Isso é real? A voz dela tremia, mas havia uma curiosidade genuína que começava a surgir. É mais real do que podemos imaginar, respondeu Maria com um sorriso suave. Estamos conectados a algo maior, a um amor que nos transcende. A presença de João, essa luz, tudo isso é um sinal de que o amor nunca se vai. Suas palavras flutuavam no ar como uma canção de esperança, atraindo os olhares de todos na sala. O padre Antônio, percebendo a transformação que acontecia ali, uniu as mãos e se aproximou do altar improvisado. Irmãos, esse momento é sagrado. O que sentimos aqui, essa luz que nos envolve, é o amor divino se aproximando de nós. Nossa essência é feita de amor, e ao chorarmos por aqueles que partiram, nós os trazemos de volta em sentimentos e memórias. Eles estão sempre conosco. A afirmação reverberou entre as pessoas, impulsionando um murmúrio de aceitação. Maria, ao lado da irmã, sentiu uma onda de emoção. Ela olhou nos olhos de Carla e viu uma pequena rachadura no ceticismo da irmã. A luz começou a brilhar intensamente, e naquele instante, tudo parecia possível. Você já se sentiu amado, Carla? Você já sentiu a presença de alguém que ama você, mesmo que não esteja mais aqui? Maria lançou a pergunta, a esperança fervilhando em seu coração. Carla, atraída pela claridade da conversa, refletiu. Talvez, quando penso em nossa avó, sinto algo. Sinto saudade, mas, ao mesmo tempo, um conforto. O amor dela me abraça de longe, ela respondeu, hesitante, mas com um leve brilho nos olhos. Exatamente! Exclamou Maria. A saudade é um sinal do amor que permanece.
A conexão nunca se rompe. Os que amamos se tornam parte de nós. Quando choramos, é como se deixássemos nosso coração falar, e eles nos ouvem. É o amor que nunca acaba. Mais pessoas se aproximaram, formando um círculo ao redor de Maria e Carla. Os rostos refletiam uma mistura de curiosidade e esperança. O diálogo tocou outros corações, e a sala, antes permeada pela dúvida, agora se enchia de uma nova energia. Cada um compartilhava memórias, e as histórias ecoavam como um cântico. A luz se intensificou novamente, e, de repente, todos sentiram uma presença indescritível e quente na sala, como se os que partiram estivessem ali, ouvindo e sorrindo. O clima de desconforto foi substituído por paz. Mas à medida que a energia se elevava, uma nova questão surgiu nas mentes daquela comunidade unida. Se o amor é eterno, e se eles realmente estavam sentindo a presença daqueles que amavam, quais seriam as consequências disso? Como lidar com dor e saudade em um mundo onde os limites entre a vida e a morte pareciam cada vez mais tênues, e enquanto Maria olhava para a irmã, seu coração palpitava com a possibilidade de novos entendimentos e revelações. Ali, naquele momento sagrado, ela sabia que começavam a entrar em um caminho onde o amor se tornava o verdadeiro guia. Estamos prestes a descobrir algo ainda mais profundo sobre a vida e a morte, pensou Maria, sua mente longe, mas o espírito vibrando de expectativa. O que mais o divino tinha guardado para eles? Que novos mistérios estavam prestes a ser revelados? As luzes da capela pulsavam, como se quisessem contar uma história de amor e transcendência. Um silêncio reverente se instalou no ambiente, interrompido apenas pelas respirações coletivas, que pareciam sincronizadas. O grupo, agora unido em seu desejo de compreender, sentia uma calmaria que invadia os corações aflitos, como se cada lágrima já derramada fosse um tributo ao amor eterno. Maria, percebendo a atmosfera mágica, olhou para a irmã e disse: Carla, você sente isso? É como se o amor de todos os que já partiram estivesse aqui, nos protegendo e nos guiando. Eles não se foram, apenas mudaram de forma. A voz de Maria ressoava com uma certeza que emocionava a todos presentes. Mas como podemos ter certeza de que eles estão ouvindo? Perguntou um homem de cabelos grisalhos, com uma expressão que misturava esperança e ceticismo. Como saber que nossa dor não é em vão? A essa pergunta, o padre Antônio sorriu, como se estivesse esperando aquele momento para trazer uma nova luz à conversa. A questão não é se eles estão ouvindo, mas como nós estamos nos abrindo para essa comunicação. O amor é o meio mais poderoso de conexão que existe. Quando amamos de verdade, e expressamos nossa saudade, é como se enviássemos ondas de amor pelo universo, que chegam até onde nossos entes queridos estão. Os murmúrios de aceitação cresceram, e até mesmo alguns dos céticos começaram a baixar a guarda. Carla, observando os rostos iluminados de todos os que a rodeavam, sentiu algo novo brotar dentro de si. A esperança que ela achava perdida estava ali, pulsando com força. Eu quero acreditar, ela sussurrou. Mas e se eu errar? E se isso tudo não passar de uma ilusão? Maria, percebendo o temor na voz da irmã, pegou sua mão. Amor, mesmo em meio à incerteza, podemos escolher acreditar. A fé é uma jornada. Às vezes, só precisamos dar um passo dentro da escuridão e confiar. O amor nos ajudará a enxergar. Enquanto as palavras dela se espalhavam pela capela, a luz parecia ficar ainda mais forte, envolvendo cada pessoa naquela sala. As memórias compartilhadas e as risadas ecoaram entre os presentes, como um testemunho do que realmente importa, as conexões que criamos através do amor. Nesse momento, algo chamou a atenção de todos. A luz se intensificou novamente, subitamente, uma presença mais forte começou a ser sentida. Era como se um espírito acolhedor estivesse se aproximando, envolvendo cada um em um abraço terno. Sussurros de conforto passaram entre eles, e todos podiam sentir que não estavam sozinhos. Um coro de vozes, suaves como a brisa, parou, e em uníssono gritaram: Nós os amamos. Era a resposta direta de todos os que já partiram, enviando suas energias de amor como flechas, atingindo os corações de cada um ali presente. Carla, tomada pela emoção, começou a chorar. Ela sussurrou: Então é real. Eles estão aqui, comigo.
Seu coração se encheu de uma paz que ela nunca havia sentido antes. O padre Antônio, com as mãos erguidas, abençoou o grupo, lembrando a todos que a conexão verdadeira nunca se quebra. Amados, saibam que enquanto houver amor, nunca estaremos sozinhos. Mas a pergunta ficou no ar, que repercutiu no interior de cada um. O que mais poderia ser revelado naquele encontro sagrado? O que aconteceria agora que eles se abriram para essa nova dimensão de entendimento e conexão? Com a expectativa vibrando, a luz que envolvia a capela começava a tomar formas vagamente reconhecíveis. O que aquelas almas tinham a ensinar? Quais verdades ainda estavam por vir? Um silêncio pesado se instalou depois que as luzes começaram a tomar formas mais definidas. Os rostos dos presentes eram uma mistura de esperança, admiração e, principalmente, uma expectativa contagiante. A luz se dispersou suavemente, revelando figuras etéreas, como se fossem sombras de pessoas amadas que cruzaram os limites do tempo e espaço. "Olhem!" exclamou Carla, apontando para o altar. "É como se eles estivessem aqui de verdade." A emoção em sua voz fez com que todos voltassem seu olhar na mesma direção, numa reverência comovida. As figuras começaram a se aproximar, cada uma mais radiante que a anterior. Podemos sentir o amor que emanava delas, um calor que tocava diretamente o coração de cada um. Era como se eles sussurrassem segredos de consolo e saudade, envolvendo cada um ali em um forte laço de amor. O padre Antônio não se continha, lágrimas escorriam de sua face ao testemunhar tal beleza, um sinal claro de que estavam diante de algo divino. Em meio a essa intensidade emocional, uma voz surgida do grupo de espíritos ecoou com clareza. Era a voz de Carla, mulher adorada e queridíssima que havia partido há anos. "Meus amores, não precisam temer. Estamos perto. Estamos com vocês, sempre. A saudade nos une mais do que a distância nos separa." O coração de Carla disparou de alegria e amor. Ela poderia sentir a presença da avó, como se um abraço afetuoso a envolvesse. Ao mesmo tempo, percebia que a dor de sua perda não lhe cabia mais. Agora, a saudade era um lembrete do amor que jamais se apagaria. "O que acontece quando choramos por aqueles que amamos?" perguntou um jovem, seus olhos arregalados, fascinados. A avó de Carla respondeu com ternura: "Chorar é como plantar flores no coração. Cada lágrima é uma semente de amor que, mesmo em dor, gera flores de lembranças. Nós, que partimos, nos alimentamos desse amor. Quando você chora, nós recebemos sua saudade como luz, e isso nos traz alegria." Maria, com o rosto molhado de lágrimas, comentou em voz alta: "A dor é apenas uma parte da jornada. O que verdadeiramente importa é onde nosso amor nos leva." O padre Antônio concordou, erguendo as mãos para o grupo. "Queridos irmãos, isto é um lembrete hermoso. Salmos 35 nos diz: a alegria vem pela manhã, e essa alegria vem precisamente do amor que nutrimos. Nossas lágrimas são águas sagradas que regam a flor da eterna conexão." Naquele instante, a luz começou a brilhar ainda mais em torno deles, e os espíritos pareciam dançar em um balé suave. As risadas e as lembranças tomaram vida através das histórias que cada um começou a compartilhar. O que poderia ter sido um momento de luto tornou-se uma celebração vibrante de vida, amor e memórias. Mas e se o amor não for suficiente? O homem grisalho, ainda lutando com sua dor, fez uma pergunta que ecoou no ar. "O que acontece se não conseguimos sentir essa conexão constante?" A avó de Carla se aproximou mais, como se estivesse olhando diretamente para ele. "O amor é como um rio. Às vezes ele pode secar, mas nunca acaba. Se você se abrir ao fluir do amor, ele sempre encontrará um caminho de volta a você. Apenas busque e confie, pois nunca estará sozinho." Nesse momento, um brilho ofuscante iluminou a capela e todos se voltaram para o altar. Algo estava prestes a se revelar. O que mais aquelas almas queriam compartilhar? Quais mensagens divinas estavam se formando naquele espaço sagrado? A expectativa crescia, e a capela pulsava com uma energia inexplicável. O que estava por vir poderia mudar tudo. Era agora um convite à nova revelação. Um chamado à fé profunda. O que a luz transcendental estava prestes a ensinar? O brilho que iluminava a capela parecia invadir cada canto, preenchendo corações e almas com uma energia celestial.
Era como se cada feixe de luz carregasse a mensagem de vidas passadas, de laços eternos que não se rompem. Carla e os demais tinham os olhos fixos na cena, como sonhadores despertando de um delírio sagrado. Cada figura etérea parecia aumentar de intensidade, com isso, a expectativa crescia. Agora, o que estava por vir não era apenas um eco do passado, mas uma promessa palpável do futuro. As vozes dos espíritos formaram um coro harmonioso, suas palavras dançando no ar como uma melodia antiga. Era quase como uma oração coletiva, unindo todos os presentes em um só coração. Amor é eternidade, disseram juntos, e Carla sentiu o peso das lágrimas voltar, mas agora eram lágrimas de alegria e esperança. Algo profundo começava a se desdobrar diante dela. Um dos espíritos, um homem de cabelos brancos e olhar sereno, avançou em direção ao grupo. Carla reconheceu nele o avô que nunca conheceu, aquele que sempre fora mencionado em histórias contadas à luz da fogueira. Ele tinha um sorriso amistoso e um brilho que fazia seu coração aquecer. Vim para falar sobre a coragem, começou ele, sua voz ressoando como música. Coragem não é a ausência do medo, mas a força de amar mesmo na dor. Quando choramos, nossos espíritos se entrelaçam, e a energia do amor transforma cada lágrima em luz. Saibam que cada pranto é um ato de coragem. As palavras do avô tocaram a alma dos presentes. Um murmúrio de concordância percorreu a capela. Era como se, em cada coração, uma chama de esperança se acendesse, iluminando a escuridão da incerteza. O padre Antônio, ainda emocionado, ergueu a voz novamente, convidando todos a se unirem numa reflexão profunda. Vocês sentem a conexão? Os laços não são apenas de memória, mas de continuidade. Eles nunca partiram, estão aqui conosco, agora e sempre. E, assim, histórias começaram a brotar em meio a sorrisos e lágrimas. Cada relato alimentava a corrente do amor, como vasos comunicantes de sabedoria e fé. Uma mulher, mãe de 3 filhos, compartilhou sobre um sonho que havia tido com seu marido falecido. Ele a confortava, dizendo que a vida continuava e que seus filhos eram a luz dela. Um jovem falou sobre um amigo que partirá, e como a dor se transformará em força para honrar sua memória ajudando mais pessoas. A sabedoria daqueles espíritos parecia transbordar dentro da capela, formando um manto de amor que cobria cada um presente. Naquele momento, algo ainda mais profundo começou a acontecer. As luzes no altar tomaram forma, formando uma imagem imensa de um coração radiante, pulsando com a energia do amor incondicional. Essa é a essência do que somos, disse uma voz suave que Carla reconheceu como a de sua avó. Cada um de vocês carrega um pedaço deste coração. Ao amar, vocês tecem uma rede que envolve a humanidade. Quando choram, não apenas expressam dor, mas ativam o poder transformador do amor. Os presentes estavam envolvidos em um fervor espiritual que tocava cada ponto da capela. O ambiente vibrava de alegria, dor e amor entrelaçados num só fio sagrado. Mais, antes que a celebração pudesse se intensificar, uma sombra de preocupação passou sobre os rostos. O homem que havia questionado a conexão anteriormente se levantou novamente. Mas e se a dor for muito forte? E se o amor parecer distante demais para alcançar aqueles que perdemos? A luz no altar começou a piscar, como se estivesse respondendo à sua dúvida. O silêncio se estabeleceu, e todos voltaram suas atenções para aquele espaço sagrado que pulsava com vida. Qual seria a resposta que ainda estava prestes a ser revelada? O que a luz queria transmitir sobre o amor que supera a dor? As perguntas pairavam no ar, e a capela estava à beira de uma revelação que poderia oferecer esperança renovada para todos. O momento climático se aproximava, e o coração da congregação pulsava em expectativa. A luz começou a pulsar em um ritmo suave, como o batimento de um coração vivo. A capela, agora banhada em um brilho quase divino, parecia vibrar com a energia da dúvida e da esperança reunidas. Todos os olhos se fixaram no altar, esperando ansiosamente pela resposta que poderia transformar suas lutas interiores. Foi então que a voz serena do avô de Carla se elevou novamente, ressoando com uma clareza que fazia ecoar suas verdades. A dor que vocês sentem é um sinal de amor e conexão. Cada lágrima é um elo que mantém os espíritos juntos. O amor não é um ponto de partida e um fim, ele é um ciclo contínuo. Quando choramos,
enviamos luz a quem amamos, mesmo além desta vida. Aquelas palavras penetraram o coração de cada pessoa presente, como um bálsamo que aliviava as feridas da alma. Carla sentiu seu interior aquecer. A dor que a acompanhará durante tanto tempo parecia perder um pouco de seu peso, agora que se tornava um gesto de amor. Ela percebeu, em meio ao calor daquele momento, que suas lágrimas não eram um sinal de fraqueza, mas uma forma de reencontro. A mulher que anteriormente compartilhara seu sonho levantou a mão, sua expressão radiante. Mas isso significa que eles sentem nossas lágrimas? Que nossas dores não são em vão? O murmúrio coletivo respondeu com um aceno de cabeças e suspiros. Sim, querida. A avó de Carla respondeu, sua voz quase envolta em uma aura mágica. Quando choramos, nosso amor chega até eles. É um fluxo que nunca se rompe, uma ponte de luz que nos une. Portanto, cada pranto é celebrado do lado de lá como um ato de pura comunhão. Silêncio reverente permeou a capela, enquanto todos absorviam a grandeza daquela revelação. Cada coração pulsava em sintonia com as mensagens sagradas. Aquilo não era apenas uma manhã de recordações, mas um verdadeiro culto de transformação. O padre Antônio, então, tomou a palavra, a paixão reluzindo em seus olhos. Nós somos os arautos dessa luz. Ao chorarmos, oferecemos um tributo ao amor. E se, em nossos momentos de dificuldade, lembrarmos que o amor é eterno? O que nos separa é apenas um véu, e esse véu se dissolve nas lágrimas de amor. E assim, eles se uniram em um só espírito, em um clamor compartilhado que ecoou pelos corredores da capela. Carla fechou os olhos, sentindo a presença acolhedora de seus ancestrais e amigos, aqueles que já partiram, mas estavam sempre ali, dentro dela. Cada lágrima caída trazia um pouco mais de clareza ao espelho das almas. Mas antes que a onda de amor e conexão pudesse atingir seu clímax, o homem questionador parecia tomado por um novo tipo de inquietação. E se esse amor, por vezes, for incapaz de curar? Sua voz tremia, refletindo a angústia que muitos compartilhavam. A atmosfera se tornou densa novamente, as luzes tremulando levemente como se respondessem ao seu conflito interior. A avó de Carla, então, fez uma pausa, e em um gesto magnânimo, entregou naquela fragilidade uma nova intensidade. Às vezes, a cura não é instantânea. O amor não é um paliativo, mas uma jornada. O que faz bem à alma é também um processo de acolhimento ao que somos, seres que amam e que também precisam aprender a abraçar a dor. Aí está a beleza do nosso espírito. O ar na capela vibrou com a sabedoria profunda enquanto as vozes começavam a se elevar em resposta. Um canto coletivo de esperança, o eco de uma resiliência encontrada. Cada pessoa ali começou a perceber que até mesmo na tristeza, havia espaço para a luz. Mais, no fundo de suas almas, uma nova pergunta girava. Como eles poderiam, então, viver essa passagem, unir amor e dor de forma tão profunda? O que mais o espírito da capela poderia revelar sobre essa dança delicada de amor e perda? As luzes do altar começaram a pulsar mais intensamente, como se indicassem que novos desdobramentos estavam por vir. O clímax não estava longe, e a conexão cada vez mais palpável prometia desvelar um mistério ainda maior. A atmosfera permanecia densa, carregada de uma expectativa quase palpável. Os rostos estavam iluminados pela luz suave, enquanto uma calma profunda envolvia todos, como um cobertor aquecido de amor divino. Carla sentia seu coração pulsar em um ritmo que se alinhava com o ambiente sagrado. Cada batida passava a sensação de que algo extraordinário estava prestes a ser revelado. Com os olhos fechados, ela mergulhou em uma oração silenciosa, invocando os espíritos que sempre a cercaram. O murmúrio daquele clamor coletivo ecoava em seu coração, e, por um momento, ela quase conseguiu ouvir as risadas suaves de seus entes queridos que partiram. O amor, agora, não parecia mais um peso, mas uma leveza e uma certeza, uma lembrança viva da conexão que nunca se foi. Nesse momento, a voz do padre Antônio ergueu-se novamente, cortando a penumbra. Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos explorar o que acontece quando choramos por aqueles que amamos. As lágrimas são o nosso portal. Elas não apenas refletem a dor que sentimos, mas também a luz divina que emana e nos liga ao espírito dos que já não estão entre nós. As palavras pingavam como orvalho fresco em um dia quente.
O homem questionador parecia agora um pouco mais calmo, mas ainda assim, havia uma inquietação mágica em seu olhar. Ele se virou para o padre, com uma expressão de quem finalmente se permitia querer mais. Então, padre, como podemos saber que esse amor é suficiente para aqueles que partiram? Como a dor vira a luz? O padre sorriu, um sorriso que iluminou sua face como uma chama. Quando choramos, nós marcamos a lembrança do amor. As almas amadas se reenergizam com essa energia. É um ato divino. Imaginemos as ondas de um lago. Cada lágrima é uma pedra lançada na água, e cada onda que se forma viaja para longe, tocando o coração do ser que amamos. Carla sentiu um arrepio correr por sua espinha. Era como se uma linha invisível estendesse suas mãos além da barreira do visível. Não era apenas tristeza, era amor vibrante e transformador. Então, algo extraordinário ocorreu. O altar começou a brilhar intensamente, as velas parecendo dançar em um ritmo hipnótico. O ambiente tornou-se um palco para o sagrado. Os participantes da capela começaram a sussurrar em reverência, cientes de que algo estava prestes a mudar. Estamos todos conectados, continuou o sacerdote, a voz engrossando de emoção. Através de nossas lágrimas, marcamos um ponto de interseção entre o terreno e o celestial. Elas se tornam um grito mudo, uma oração silenciosa que atravessa as dimensões. E assim, podemos ter certeza, a dor e a alegria coexistem. É na entrega dessas lágrimas que a cura espiritual começa. Enquanto cada palavra ecoava, Carla sentiu uma onda de energias diversas, esperança, saudade, amor puro. Sentia que todos ali estavam se apossando de uma verdade que ia além da compreensão lógica. Era uma sabedoria que vinha do coração. Então, uma nova pergunta se formou no ar, quase como um sussurro influenciado pela brisa suave que passou pelo templo. E se dentro dessa transformação, pudermos não só enviar nossa luz, mas também receber algo em troca? O clima tornou-se elétrico. O altar pulsava com vida, a luz agora quase saltando em cores radiantes. O que poderia acontecer a seguir? O que mais os espíritos responderiam àquelas almas desesperadas por conforto? Era apenas o começo da revelação. E a capela, envolta em luz e acolhimento, aguardava as respostas. A energia na capela explodia em uma onda de amor, enquanto as figuras etéreas dançavam junto às vozes emocionadas da comunidade. Carla, Maria e o padre Antônio estavam rodeados por um calor invencível, uma luz que refletia a eternidade dos laços criados pelo amor. Quando o avô de Carla falou sobre coragem, um silêncio reverente tomou conta do grupo, tocando o cerne de cada questão que permeava suas almas. Coragem é amar profundamente, mesmo diante da dor, reafirmou o avô, e as palavras ressoaram como um eco de verdade. Carla sentiu a força do amor pulsar em seu coração, e a dúvida que a atormentava durante tanto tempo começou a se dissipar. O amor é uma força que transcende o tempo e o espaço. O ambiente estava carregado de expectativa, e a luz no altar começou a aumentar em intensidade, respondendo à necessidade profunda de cada um ali. Um jovem levantou-se, sua voz trêmula, mas forte. E se chorarmos em momentos de dor, isso significa que o amor é um farol na escuridão? Exatamente, disse o padre Antônio, e ele sorriu, incentivando aquele espírito de questionamento. Chorar é um gesto de amor. Cada lágrima é uma expressão do que sentimos, e cada lar vai se tornar um abrigo de amor, mesmo nas incertezas. Quando choramos, em vez de desistir, nós nos conectamos com a luz dos que já partiram. As figuras etéreas começaram a se unir em um movimento suave, como se cada uma estivesse dançando a música da vida que jamais acaba. As vozes ressonantes continuaram a ecoar pelos corredores, levando esperança a cada coração que ali estava. A avó de Carla voltou a falar com ternura, seu sorriso iluminando o ambiente. Nós estamos sempre presentes quando vocês choram, quando vocês riem, porque o amor nos une. Nossas energias se entrelaçam, e neste momento, sentimos suas dores como flores que desabrocham após a chuva. Cada lágrima é água para a alma. Maria, com o coração pulsando e os olhos brilhando, sentiu que finalmente tinha as respostas que buscava. Ela olhou para a irmã, que transmitia um misto de coragem e medo, e compreendeu que agora precisavam agir. Irmãos, disse ela com a voz firme, devemos levar essa verdade a todos. O amor nunca morre.
Precisamos compartilhar, ser luz na vida de quem ainda está na escuridão. O padre Antônio concordou com um aceno. Não guardem essa mensagem só para vocês. Cada lágrima é uma lembrança da conexão eterna. Quando choramos juntos, celebramos o amor que nunca acaba. As palavras do padre ecoaram nas mentes e corações presentes, e um clamor tomou forma. Uma onda de dor foi transformada em esperança, um desejo profundo de espalhar essa mensagem de amor e valor. Carla se ergueu, desta vez cheia de convicção. Eu quero ajudar. Tem tanto amor nesse lugar, e tantos que precisam ouvir isso. Como podemos propagar essa luz? Foi então que uma voz, doce e sutil, se fez ouvir. Era a voz de Carla, sua aura brilhando intensamente. Cada um de vocês pode ser um farol. Não tenham medo de expressar suas emoções. Usem o amor em suas palavras, em suas ações. Serão os mensageiros da eternidade e da conexão que nunca cessa. Naquele momento, um círculo se formou. As mãos se entrelaçaram enquanto a energia no ambiente pulsava. A luz trouxe tudo à tona, um reconhecimento coletivo de que a dor e o amor sempre coexistiriam, e que a vida era um contínuo ciclo de aprendizado e crescimento. As lágrimas são uma semente de amor que floresce em resiliência, sussurrou um outro espírito na sala, trazendo um novo lembrete. Maria sorriu ao perceber que todos ali eram parte de algo maior, de uma família que transcendia a vida. E assim, com o coração cheio de gratidão, a comunidade se preparou para sair juntos como servos do amor. Eles se voltaram um para o outro, cada sorriso, cada gesto uma afirmação da luz que sempre os uniria. Maria se despediu de João com um último pensamento de amor, um sentimento profundo e fiel que a envolvia. A conexão estava selada, e ela sabia que todos estavam exatamente onde precisavam estar. Enquanto a comunidade começava a se dispersar, uma nova energia pulsava no ambiente, um chamado para a ação. O amor tinha vencido o medo, e eles eram agora portadores de uma mensagem eterna. A jornada não terminara, estava apenas começando. Então, não se esqueça de que este é o momento de se unir a nós. Você precisa se inscrever agora no nosso canal. Não perca as próximas histórias de fé que vão tocar seu coração e transformar sua vida. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e que mais pessoas tenham acesso a essas mensagens transformadoras. Comente suas reações e testemunhos sobre este final que ressoou em seu ser. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa manifestação do amor divino. Vamos juntos espalhar essa luz.